Oi, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Lu, esse é o Biscoitinho da Sorte Diferentona e bora. Engraçado, né? Semana passada eu gravei um vídeo sobre o episódio que eu queria fazer do podcast, falando sobre procedimento estético. Mas eu achei que ele ficou, quando eu tava editando, eu achei que ele ficou muito, sei lá, equivocado, sabe? Mais como uma faça isso, faça aquilo e menos partilhar o que eu tava sentindo sobre esse assunto. Porque, bom, vou dar contexto porque eu não lancei o episódio, então basicamente foi uma pessoa próxima a mim que se pegou numa situação de estar indo fazer um procedimento estético, que é uma tatuagem superficial, entre aspas, que se chama micropigmentação, mas também tem outros nomes, tipo nanoblading, microblading, tem mais outros nomes. E essa pessoa que faz parte da minha vida e da qual, né, eu participo ativamente, e a gente troca muita ideia e tal, ela não sabia que era um tipo de tatuagem. E por conta de eu ser desse mundo da tatuagem, no sentido de eu ser uma grande fã de tatuador e ter várias tatuagens e gostar muito do assunto, eu sabia que era um tipo de tatuagem e eu já tinha ouvido falar que algumas pessoas tinham sido, enfim, tinham tido experiências muito ruins com essa tatuagem permanente na sobrancelha, que não é permanente, mas enfim, dependendo da aplicação pode acabar sendo permanente e o estrago é bem grande. E aí várias histórias muito tristes, pessoas que ficaram com a sobrancelha muito marcada, parecendo uma coisa muito caricata. E por conta de eu saber dessas histórias, quando a pessoa me falou, eu falei, olha, mas onde é que você vai fazer? Porque isso é sério, é uma intervenção, né, tipo, entra no seu corpo e tal. E aí a pessoa não sabia, pegou ela um pouco de surpresa também, ficou chateada, naturalmente, né? Porque quando você se propõe a qualquer coisa e aí você conta para uma outra pessoa, você está esperando a validação dessa outra pessoa, ainda mais se é sua amiga e tal. Não foi o caso, eu não validei, muito pelo contrário, eu fiquei preocupada e aí eu meio que persuadi essa minha amiga a não fazer. Não porque ela não é dona do próprio corpo, obviamente ela é. E ela pode fazer o que ela quiser, mas na minha opinião, assim, como amiga, eu senti que ela não tinha todas as informações para tomar uma decisão devidamente informada, porque se ela não sabia que era um procedimento tipo uma tatuagem, isso já faz com que toda essa questão fique meio perdida, né? Tipo. E aí eu puxo para essa reflexão que foi o que me causou um certo desconforto, que é eu acho que os procedimentos estéticos, no geral, eles estão muito banalizados, sabe? E as pessoas estão começando a fazer procedimento estético muito cedo. De uma certa forma, eu não tenho tanta pressão para fazer procedimentos estéticos e tal, porque, bom, eu tô dentro de um padrão socialmente aceito e, enfim, eu nunca fui muito ligada com moda, não fui muito ligada com maquiagem enquanto eu crescia. De uma certa forma, eu meio que me acostumei, mas não é todo mundo que tem essa. Eu considero sorte hoje em dia, porque se a gente considerar todo o pink money, né, o dinheiro rosa, é o dinheiro que está associado aos gastos femininos. Então, se você vai comprar um produto que é rosa, ele normalmente é 40% mais caro do que um produto normal. Normal, entre aspas, né? Mas um produto que não é rosa. Se você vai comprar uma maquiagem, certamente ela vai ser mais cara do que um produto que seria vendido equivalente para um homem. Homens não têm tanto hábito de se maquiar, mas enfim, né? É só para dizer que as mulheres elas sofrem a pressão estética e mais do que isso, elas gastam muito dinheiro para manter essa pressão estética social que, enfim, foi inventada e a gente meio que caiu que nem um patinho, né? Eu não digo que maquiagem não tem o seu mérito, tem muitas questões. E aí, foi por isso que eu não gostei do outro episódio. Porque o que acontece? Toda vez que eu falo de alguma coisa, eu não posso ignorar que existem milhões de formas de existir, sabe? Então, eu não posso ignorar que eu, por exemplo, cresci sofrendo bullying por conta do tamanho do meu pé. Eu calço 40 no Brasil, então, assim, são 26,5 centímetros de pé. Não é nada demais, mas enfim, eu cresci sofrendo bullying porque eu tinha o tornozelo grosso, essas coisas.
Outras pessoas sofreram outros tipos de bullying. Eu tenho um conhecido que fez uma cirurgia plástica na orelha, para diminuir o tamanho da orelha, porque ele achava que tinha orelha de abano. Gente que teve o nariz muito grande, o peito muito grande. Normalmente eu vejo muita da pressão estética fazendo com que mulheres se submetam a cirurgias. Mas eu sei que homens também sofrem problemas de estética. Inclusive, eu tava vendo aquele filme Amores Materialistas, né, que o Pedro Pascal, ele, enfim, se submete a uma cirurgia também por essa questão de valor de mercado e tal, que muito bem descrito pela Valesca, né, ela, uma pesquisadora que avalia muito essa parte do... Ela tem um livro publicado, Prateleira do Amor, se não me engano, e, enfim, fala sobre isso, e eu acho que o Amores Materialistas também pega essa ideia e segue por aí. Então, eu sei que muito do que a gente faz, ou muito do que a gente gosta, tem influências externas muito grandes, de pessoas que a gente admira, coisas que a gente ouve, o que a gente consome, o que a gente assiste, quem a gente acompanha nas redes sociais. Eu acho que esse que está se tornando o principal problema, porque agora a gente tem 24 horas de rede social, então, tipo, a todo momento você está sendo influenciado. E você começa a notar o que você não gosta no seu próprio rosto, quando você tira uma selfie, ou quando você faz uma foto no grupo. Eu lembro muito disso, assim, né? Que, tipo, as meninas, quando tiram foto em grupo, elas têm uma posição certa e para tentar valorizar ao máximo. E aí sempre tem essa coisa de ter que conferir para ver se a cara não ficou estranha, para ver se o corpo tá legal e tal. Então, assim, a gente tem o nosso narcisismo. E tá tudo certo, eu acho que é totalmente, perfeitamente aceitável. Inclusive, com meu marido é bem engraçado, porque várias vezes eu tiro uma foto com a gente e eu gosto muito de como eu fico, mas ele não gosta tanto de como ele fica. Mas assim, quem manda sou eu. Então, várias vezes ele fala, nossa, você escolheu a foto que eu tô esquisito. Eu falei, cara, não é pra você ficar esquisito. Quando eu for tirar foto, posa pra foto. Então, tem essas coisas. Todo mundo tem um pouco de autoimagem, de querer ficar bonito, de querer sair bem. Tá tudo certo, não acho que esse é o problema. O que eu tô achando, e aí esse episódio na minha vida foi o que fez eu refletir mais sobre isso, mas assim, eu já venho refletindo nisso há muitos anos, por conta até das minhas escolhas pessoais, de não pintar o cabelo, de não fazer a unha, de não usar maquiagem. Aqui eu tô sem filtro, eu tô na melhor luz do apartamento. É uma cidade que chove muito, tá muito nublado sempre. Então, é isso. Eu tô tentando valorizar o meu rosto a partir da luz natural e tal. Mas, de novo, tenho sorte, não tive muita espinha. E aí foram escolhas, foi sorte, foi, enfim, né, seja lá o que for. Então, toda vez que eu parto nesse assunto, assim, de beleza especificamente, é muito difícil porque eu só tenho a minha vivência para me balizar. Eu tenho algumas histórias de outras pessoas, né, que dá pra gente se inspirar, pra gente aprender, pra gente entender, pra gente melhor se comunicar e ser mais empático com a vida dos outros. Por outro lado, eu sinto que nos falta ainda essa... a gente não consegue viver na pele do outro, né? Basicamente isso. Então, por mais que eu tente contar ou falar as coisas de uma forma mais... que amplie, que pegue mais uma generalização, obviamente acaba que eu falo sempre do meu convívio, da minha realidade, do que eu vivi. E no fim das contas, faz sentido, porque o podcast, ele é meio para puxar para reflexão, mas é a partir do meu ponto de vista. Por mais que eu tente me espelhar e eu tente ser mais generalista, eu acho que quando a gente fica tentando ser muito generalista, a gente acaba... não sei, a gente até pode atingir mais pessoas, mas eu acho que a gente não atinge tão profundo, sabe? E não é minha intenção aqui. Bom, minha intenção aqui é só bater um papo e puxar para reflexões que eu acho que são reflexões necessárias e que podem, né, valer a pena no seu dia e tal. E aí, falando sobre beleza, é isso. Eu acho que a gente tá vivendo tempos difíceis, eu acho que as mulheres estão mais e mais
pressionadas e agora é uma comparação que você faz sozinho, você não precisa de ninguém apontando o dedo. Antigamente a nossa comparação ela era um pouco parasocial, porque você acompanhava a pessoa num jornal ou então num filme ou numa novela que ela fazia, e aí você se comparava a ela, mas você não era bombardeado por ela todo dia, você não via quando ela escovava o dente, ou quando ela penteava o cabelo, ou quando ela estava na maquiadora, você não via tanto daquela pessoa. E aí, hoje em dia, você tem acesso que é um acesso editado, mas é um acesso que parece mais real. Então, o nosso cérebro, ele começa a extrapolar que aquilo ali é realidade, porque a gente vai vendo com tanta frequência que certas coisas vão ficando muito normalizadas. E eu acho que é isso que está acontecendo com os procedimentos de beleza, porque antigamente não se falava tão abertamente sobre isso. E hoje em dia é quase um símbolo de status, de você poder fazer um retoque no seu nariz. Retoque no seu nariz. Uma cirurgia plástica no seu nariz, a gente está considerando um retoque. Fazer harmonização facial. Eu acho que os nomes, eles não têm o peso do que realmente são. A harmonização facial é passar um fio na sua mandíbula para fazer o desenho. É muito brutal, cara. Eu acho que a gente não está entendendo a brutalidade das coisas. Você se submeter a um procedimento cirúrgico, você entrar em anestesias geral, isso é muito sério. E eu acho que a gente não está entendendo o quanto de impacto isso vai ter no futuro e o quanto de impacto isso pode ter na nossa vida no momento. Eu acho que, por exemplo, lipoaspiração, que sempre foi uma coisa violenta, né? Tipo, a gente já tinha o negócio de colocar um tubo, de sugar a sua gordura. Mas aí eles foram e apelidaram de lipo. E aí agora tem lipo HD, lipo de não sei o quê. Eu acho que é isso que me preocupa muito, assim. Que por mais que a gente pense, mas tem acesso à informação, você tem como pesquisar, as coisas, as palavras, elas têm poder, né? Eu acho que quando a gente vai perdendo essa conexão com a realidade, entender, de uma certa forma, olhando toda hora as pessoas fazendo e, né, se recuperando bem, tá tudo certo, e aí você vai aceitando que, talvez não seja tão grave. Então, assim, eu vou puxar uma coisa nada a ver para dar de exemplo. Eu sempre achei aqueles sapatos plataforma feiosos, eu não gostava. E aí eu fui, isso era 2015, sei lá, eu fui para Buenos Aires com meu marido, na época a gente era namorado. Foi uma experiência super legal e tal. E por lá era muito moda na época. Aqueles sapatos plataformas grossões assim. E eu achei horrível. Só que assim, eu passei uma semana lá, ou 10 dias, vendo recorrente na rua, nas vitrines, nos pés das pessoas, nas fotos, nos outdoors. E aí você vai se familiarizando. Então, quando eu cheguei no Brasil, que a moda estava chegando, eu não achei mais tão feio. Isso para dizer como é engraçado um efeito de você se habituar com uma certa coisa. E eu acho que é isso que está acontecendo com as redes sociais. A gente vê pessoas fazendo botox para não terem as marcas, as linhas de expressão, né? Gente muito jovem, gente com 20 anos fazendo. E aí eu acho que a gente precisa lembrar que são procedimentos que foram pensados para pessoas mais velhas. Então, a pele está diferente. Eu acho que a pele de uma pessoa muito jovem para receber esses tratamentos, ela simplesmente não tem a mesma estrutura que uma pele de uma pessoa mais velha, uma pele mais envelhecida. E eu acho que é um super erro que a gente está cometendo da gente ficar se comparando com essas versões editadas, porque vai minando a nossa autoconfiança. Então, quando esse episódio aconteceu comigo, né, 2 semanas atrás, que me pegou muito, assim, eu acho que o que mais me pegou é que em tempos de rede social você tem essa sensação de que todo mundo tem acesso à informação. Mas na verdade não, eu acho que na verdade todo mundo tem acesso a um marketing 24 horas por dia. Você está constantemente vendo uma propaganda. Inclusive eu tenho me ausentado do Instagram bastante, assim, tenho tentado ficar bem longe porque eu tô numa temporada de ter que comprar coisas para casa, tô mobiliando a casa e acaba que você é muito influenciado, né? Quando você faz uma pesquisa no Google para ver uma mobília, depois começa a aparecer as propagandas por conta dos algoritmos no seu Instagram.
Então, é um bombardeio. Quando eu tava escolhendo sofá, meu Deus, foi pesadíssimo. Fora que tem tanta fraude, tanto comercial que não é de verdade, ou tanto sofá que é uma coisa, e quando você vai ver, você vai ler as avaliações, é outra. Muito cansativo. Então eu tava me afastando do Instagram. E ao me afastar do Instagram, um efeito que eu não tinha percebido começou a ficar muito evidente, que assim, todos os vídeos das pessoas são propagandas, né? A qualquer momento vai entrar uma propaganda. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu achava super legal a novela, quando eu colocava uma propaganda no canto, assim, tipo, tinha, sei lá, um refrigerante específico em cima da mesa, ou então a pessoa fazia um pequeno marketing, tô usando tal produto porque é muito bom e tal. Isso era propaganda dentro do roteiro da novela. E eu achava bem fascinante, porque eu nunca gostei muito da interrupção e tal. Por outro lado, agora, você tá vendo um conteúdo na internet, a pessoa, né, precisa pagar as contas dela, tá tudo certo, e aí do nada você recebe uma propaganda que você não tava nem esperando, assim. E isso eu fiquei muito chocada, assim, como aumentou. Então, hoje em dia, no Instagram, quando eu entro já sabendo que vai ser, tipo, bombardeado mesmo de propaganda e que eu tenho que estar atenta, que eu não posso entrar para relaxar, porque daqui a pouco eu vou levar a propaganda na cabeça. Então, para não criar um desejo que eu não tinha para comprar um determinado produto, né? Considerando que agora o Instagram é essa grande rede de propaganda, você não pode se deixar enganar que a pessoa, ela não tá ali brincando, ela tá trabalhando. Então, quando você vai para o trabalho, você tem que colocar uma roupa adequada, colocar uma maquiagem. Tem vários empregos que exigem que você esteja maquiada e tal. Então, assim, você vai para o trabalho. A mesma coisa agora na rede social. Você está entrando num ambiente de trabalho das pessoas. Se você não trabalha com a internet, você é o produto, né? Você é o que eles estão querendo atingir. Hoje em dia você tem que estar muito mais atento. E aí, o que eu sinto é que essa minha amiga, ela foi fisgada numa dessas coisas, sem entender exatamente para onde ela estava sendo levada. O fato dela querer fazer esse procedimento especificamente, historicamente na vida dela, ela sempre quis fazer esse procedimento. Não exatamente isso, porque ela não sabia, não conhecia, mas ela sempre reclamou dessa questão específica da sobrancelha e tal. Então, é uma coisa que nós somos amigas há muitos anos, é uma coisa que eu sabia que era um desejo dela, mas assim, e por isso que eu não, de forma nenhuma, não quis colocar água no chope, sabe? A minha intenção foi só, olha, você precisa escolher melhor o lugar, você precisa entender que lugar é esse que você está indo fazer esse procedimento, porque não é um procedimento bobo, é um procedimento invasivo, é um procedimento que pode deixar sequelas. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com a parte estéril, você tem que tratar como se fosse um estúdio de tatuagem. Então, é claro que a gente gerou-se um conflito que não precisava existir, mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi o tipo de conflito que, como amiga, eu tinha que bancar, eu tinha que, sabe, eu não podia arriscar a saúde dessa minha amiga. Então, me colocou numa situação difícil, colocou ela numa situação difícil, acabou que deu tudo certo, enfim, não fez o procedimento, fará o procedimento em um outro local, concordou comigo no fim das contas, mas não teve um sabor de vitória, né? Tipo, porque eu acho que, na verdade, estamos todos fadados a cair nesse conto do vigário, entende? Se hoje foi micropigmentação com essa minha amiga, amanhã pode ser eu com botox, ou com tintura de cabelo, ou com qualquer coisa. Recentemente eu ouvi falar das lentes para dente, né? Tá todo mundo com o mesmo sorriso e tal. Eu não posso dizer que não me incomoda o fato do meu dente não ser super branco, eu não posso dizer que não me incomoda o fato dele ter diferentes alturas, enfim. Eu acho que boca é uma coisa que chama muita atenção, né? Ainda mais eu agora gravando podcast com vídeo, uma doideira. Quando eu comecei isso, eu fazia realmente só áudio e depois meu irmão, que comentou comigo, falou, não, mas com vídeo é mais legal e tal. E aí eu comecei a fazer. E, cara, eu vou falar, é muito difícil, principalmente durante as edições, eu olhar e não me incomodar com pequenos detalhes que eu antes não prestava muita atenção. Então, eu acho que esse nosso convívio cada vez mais frequente com a nossa própria imagem vai gerando esse problema de relacionamento com o que a gente vê e com o que a gente idealiza na nossa cabeça. Porque na nossa cabeça a gente vê diferente. Quando a gente olha no espelho, a gente vê diferente. Então, quando a gente olha na tela do celular, ainda assim é mais diferente ainda. Então, eu acho que
exige um cuidado muito grande hoje em dia, a gente estar na internet, a gente postar nossas fotos, a gente postar nossas imagens. E eu nem vou entrar no mérito da inteligência artificial, tem muitas críticas a esse produto, mas de toda forma, eu acho que os filtros já nos afastaram muito do real. Eu acho que essa visão de tela, de selfie, de pegar o seu melhor ângulo o tempo todo, nos afasta do real. Eu acho que agora as dinâmicas de vídeo nos afastam do real e a gente está cada vez mais se relacionando por vídeo, né? Eu tenho vários amigos em outros países, então a gente conversa muito por vídeo. E você vai um pouco se distanciando da sua própria imagem, da sua imagem, né, de carne e osso. Então, fica aqui o meu espaço de reflexão nesse sentido de que talvez a gente precise pausar um pouco essa vida virtual, porque ela vai nos causar muito mais dano, sabe? E eu digo dano financeiro, mas também dano de saúde, cara. Porque a gente tem histórias. Para cada 100 cirurgias que dão certo, uma deu errado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Esses dias eu tava assistindo o canal do YouTube do Bruno Baroni, e ele tava reagindo a uma cirurgia da Maia Massafera, se não me engano, que, enfim, fez uma cirurgia na mandíbula e não deu certo, assim, tipo, ela, na verdade, teve uma infecção e tal. Então, você pensa, uma pessoa com dinheiro, com acesso, que faz bastante cirurgia plástica e tal, teve uma complicação. Então, assim, pesado, cara, é pesado. Eu acho que quando a gente se submete a uma cirurgia, precisa fazer muito sentido. E eu acho que tem um outro problema que a gente está vendo muito. Eu acho que se vocês acompanham a rede social, como eu tenho acompanhado, né, até mesmo de forma esporádica, você acaba vendo pessoas que estão quase deformando os rostos, sabe? Rostos. São pessoas que estão mudando tanto o visual do próprio rosto que eu me pergunto se isso não vai causar algum tipo de dismorfia no futuro, sabe? De você olhar e você não se reconhecer. Eu tava conversando com uma amiga esses dias e eu comentei com ela que tem uma coisa que eu tenho achado muito interessante, que é, conforme eu tô envelhecendo, eu me reconheço mais na minha mãe, assim. Eu identifico muitos traços semelhantes nossos e etc. E isso tem sido uma experiência muito interessante, assim, de ver o meu corpo envelhecer, de ver as marcas de expressão, de ver as linhas, de ver as rugas, sabe? E eu acho que a gente tem há tanto tempo lutado contra o envelhecimento. E assim, não me entenda mal, eu não tô querendo dizer que envelhecer é maravilhoso e tal. Eu acho que envelhecer tem muitos pontos ruins, a gente perde massa, a gente fica mais limitado de movimento, então exige também que a gente se prepare muito mais para o envelhecimento, para que a gente tenha uma vida com qualidade. Mas não é esse meu ponto. Meu ponto é, eu não sei por que a gente tem achado tão ruim ter linhas de expressão, ter marcas. Tipo, eu com certeza vou envelhecer e vou ter isso aqui muito marcado. Acho que eles chamam de bigode chinês, né? Porque eu sou uma pessoa que sorrio muito. Eu vou deixar de sorrir. Eu não vou fazer um preenchimento para ficar com isso aqui reto. Não vou. Talvez, no futuro, quando eu tiver 70 anos, se isso me incomodar, eu posso fazer. Mas assim, eu tô com 35, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que aceitar que o corpo, ele muda. A elasticidade muda. Existem coisas que você pode fazer, beber água, se alimentar bem, dormir bem. Não sei se algumas reposições funcionam, realmente não sei essa parte. A ciência ainda tá avançando nessa direção aí. Mas, cara, usar protetor solar, eu considero que a gente precisa sim tomar certos cuidados que os nossos antepassados não tomaram. E bom, a gente está envelhecendo melhor. Mas eu acho que a gente chegou nesse momento da história em que a gente está começando a envelhecer muito cedo. Assim, a gente vê jovens de 20 anos estão parecendo ter 60. É muito esquisito. Então, eu acho que segurar a onda nisso, assim, no parecer, sabe? E aí tem tudo a ver com a rede social, que a gente quer aparentar as coisas, e eu entendo que é humano, eu entendo que a gente está vivendo tempos que nunca foram vividos, então a gente não sabe direito o que fazer.
Por outro lado, eu me pergunto se isso não significa que as nossas vidas estão meio vazias, sabe? Se a gente está tão preocupado com a própria imagem, talvez a gente esteja um pouco esvaziado, cara, de conteúdo, de razões, de motivações. Eu não sei. Eu entendo que esse egocentrismo que tá rolando nessa atual sociedade foi um projeto para estimular o consumo, tá funcionando. Mas ao mesmo tempo eu tenho visto muita solidão, né? As pessoas estão muito sozinhas cada vez mais e isso tem se falado muito. Então, eu acho que o fato da gente estar muito autocentrado na nossa própria imagem é mais um sintoma de que estamos sozinhos. E a gente poderia estar usando esse tempo, ao invés de ficar olhando na tela se o nosso rosto tá isso ou tá aquilo, a gente podia estar ligando para um amigo, batendo um papo, né? Então, talvez canalizar a sua energia, ao invés de achar imperfeições no seu rosto, para aumentar o seu círculo social, para tornar o seu círculo social mais saudável, para ligar para o seu amigo, porque assim, dá trabalho, gasta energia. Acho que vale muito mais a pena você investir esse gasto de energia em construir relações do que ficar tentando aperfeiçoar, entre muitas aspas, o seu rosto, sabe? Eu entendo uma coisa que é questão de saúde, eu entendo uma coisa que é uma questão sua, que foi, né, bullying durante a infância toda. Eu entendo, é normal, assim, a gente sofre, a gente pode corrigir, bora. Mas assim, cara, tem certeza? Porque, tipo, talvez esse seja exatamente o traço que você adora e você nem sabe. Tipo, eu não sei. E aí, de novo, eu não quero ser leviana com o sentimento dos outros. A minha intenção aqui não é dizer o que você tem que fazer ou não da sua vida, sabe? Muito pelo contrário, é só puxar você pra um papo de tipo, será que não estão te enganando? Porque foi isso. Eu cresci com gente zombando no meu pé, zombando no meu tornozelo, mas eu sou uma pessoa que nunca torci o tornozelo, ando super bem. Bom, teve o joelho quebrado, mas não foi culpa do meu pé. Nunca caí, assim, nunca tropecei por causa do tamanho do meu pé, o tamanho do meu pé não é proporcional ao meu corpo. Então, sinceramente, meu pé é ótimo. Sabe, não tenho nada de errado com meu pé. Foi uma construção social. Aí você pensa nas mulheres, acho que são japonesas, que amarravam os pés, ou chinesas, sei lá, amarravam os pés para os pés crescerem pequenos, eles cresciam extremamente deformados. Gente, pelo amor de Deus, mulher que compra sapato número errado pro pé ser menor, pelo amor de Deus, gente, compra o sapato do tamanho certo. Que isso, que doideira. Vai ter uma unha encravada aí porque você tá doida? Não faz isso. E aí, de novo, eu volto para as pressões sociais. A gente tá submetido num grau tão naturalizado que a gente nem percebe. Tipo, eu tô com cabelos na perna. É inverno aqui, vou esquecendo, não uso bermuda, só olho pra minha perna quando eu tô trocando de roupa, quando eu tô tomando banho, e, cara, tô cansada do trabalho, e aí, quando vai ver, o cabelo tá grande, meu cabelo tá enorme na perna. Ah, meu marido liga? Acho que não, cara, ele tá olhando pra outras coisas. Então, assim, eu não sei, eu acho que você vai relaxando um pouco quando você para de querer performar o tempo todo. Mas é uma coisa, eu me sentia suja quando eu tinha pelo na perna. Olha que doideira, gente. Pelo que é uma coisa, uma função para acertar a sua temperatura corporal. Olha o nível de doideira que a gente vai incorporando na nossa vida, cara. Cara, e eu acho que eu queria puxar mais um assunto, e esse é um assunto delicado, difícil, mas eu queria colocar ele em palavras pra gente dar uma pensada junto também, que foi em que eu pensei sobre quando um determinado procedimento ele se populariza e chega a nós, né, classe C, classe D, classe E, sei lá, geralmente a qualidade dele cai. E eu não sei explicar exatamente por quê. Porque as coisas que chegam para a população em geral, elas ficam mais propensas a terem qualidade ruim. E logo nós, que somos tão vulneráveis, né? A gente que não consegue abrir um processo, a gente que não consegue se defender, né? Chamar a polícia. Então, por exemplo, eu estava vendo grande parte das pessoas, né, que foram afetadas com essa micropigmentação mal feita, eram pessoas de baixa renda, sabe? E aí eu me pergunto, como pode
nós e nossa própria classe ficarmos nos traindo desse jeito, né? Tipo, pô, como assim? Como uma pessoa classe C vai dar um golpe numa pessoa da classe C também, né? Eu acho que é muita falta de empatia de classe, assim. Então, eu queria puxar isso, assim, de tentar entender por que quando as coisas chegam para a população em geral, por que elas vêm numa qualidade tão ruim, sabe? Porque a gente se preocupa menos com a nossa saúde. Então, o que acontece, sabe? Por que a gente vai colocar um procedimento estético acima da nossa segurança? Quantas mulheres morreram em tempos recentes, vítimas de uma lipoaspiração mal feita, ou vítimas de uma colocação de silicone, que o silicone era industrial, e aí a pessoa teve um choque anafilático, eu acho. Então, assim, que pesado, sabe? Por quê? Por que a gente tá mais vulnerável quando a gente é pobre, sabe? Isso que me pega demais você destruir a vida de uma pessoa que já tem uma vida muito sacrificada, que, pô, economizou tudo que pôde para aquele procedimento e vai e perde a vida, sabe? Então, eu não sei. Eu acho que por a gente ser pobre, eu acho que a gente tinha que ser mais desconfiado. A gente é desconfiado com tanta coisa, por que não quanto a um procedimento estético, sabe? Especialmente com um procedimento estético que tá muito barato. A gente tem que desconfiar mais. Eu acho que isso me preocupa. Esse medo nosso, por sermos de uma classe mais baixa, a gente não se impor, a gente não falar, não, isso aqui não faz sentido, isso aqui não tô entendendo isso, por que tá tão barato? Que foi um pouco essa minha amiga, ela estava fazendo um procedimento, a amiga dela tinha feito por, sei lá, 3 vezes o valor que ela ia pagar, ela estava fazendo em outro lugar mais barato. E aí fica assim, pô, mas por que você tá fazendo nesse lugar mais barato? E aí depois eu ainda fui pesquisar o local e era um local com alguns processos já, era um local com algumas reclamações no Reclame Aqui. Então, assim, eu não sei se é um grande esquema de má fé ou se sei lá, falta de acesso aos canais, né? Tipo, aonde procurar a informação, como saber se aquilo é confiável ou não. Então, eu queria entender isso, assim, eu queria entender por que pessoas que já têm uma vida mais difícil, que levam muito tempo para conseguir as coisas, porque elas ainda são sacaneadas, e não tem outra palavra. Nesse sentido, assim, de tipo, ainda terem a vida arriscada porque quem tá fazendo o procedimento não é bem treinado, ou porque os equipamentos não são esterilizados corretamente. Então, sei lá, eu acho a falta de respeito, assim, com a classe que é tão ferrada já, sabe? Puxado. Eu continuo aqui com a minha bandeirinha de a gente precisa ser mais... A gente precisa se apoiar mais, sabe? Principalmente nós mulheres, eu acho que a gente precisa pegar mais leve quando a gente vira uma amiga que não tá com a perna depilada, ou que tá com o cabelo debaixo do sovaco, ou que, sei lá, tá usando... Não sei, não importa. Eu acho que a gente tinha que se apoiar, a gente tinha que parar de julgar, a gente tinha que parar de olhar pra pessoa e achar que a gente sabe grandes merdas da vida dela, cara. A gente não sabe. E eu acho que a gente continuar sendo tão dependente, tão submissa à indústria da moda e da beleza, cara, eles estão comendo a gente vivo, cara. É brabeira, assim, da gente... Pô, muitas mulheres pensarem em tirar a própria vida por conta de não estar dentro de um padrão. Você passa a vida inteira fazendo dieta, cara. Que pesadelo, assim, sabe? E, de novo, zero crítica a pessoas que fazem dieta porque precisam de massa magra, ou porque estão muito acima da balança e estão com problema no joelho, ou porque decidiram mudar, ou porque... Não importa, eu lembro de uma amiga que era muito magra, ela pesava 54 quilos, não podia nem doar sangue. E ela tinha um colesterol altíssimo, e ela estava precisando ganhar massa para poder ter uma musculatura para poder sustentar o próprio corpo, porque ela estava começando a ter problema no joelho. Mas pessoa magra. Então, assim... Eu acho que a forma do corpo não define muito a sua saúde, mas eu acho que é importante a gente se ligar nos procedimentos que a gente está fazendo e nas dietas malucas que a gente está fazendo, porque essas sim podem estar prejudicando a gente, sabe? Eu acho que tem tanta coisa na internet hoje em dia
tanta gente falando besteira, sabe? E é tão importante a gente tomar cuidado com o que a gente deixa normalizar no dia a dia, porque se você fica ouvindo uma besteira, muitas vezes você se acostuma com essa besteira. Não é brincadeira, cara. O nosso cérebro, ele se acostuma com muita coisa. Então, eu acho que vale muito a gente ficar mais atento, sabe? Com o que tá acontecendo e com o que a gente tá deixando entrar na nossa cabeça. Porque, cara, sem condições de continuar desse jeito. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que era isso que eu queria trazer. E não ficou bom da outra vez, então espero que dessa vez ele fique menos meu mundinho e um pouco mais... Vamos refletir sobre isso junto, sabe? Vamos abrir esse espaço, porque a gente tem que conversar mais, eu acho que a gente tem que falar mais, eu acho que a gente tem que aceitar um pouco mais o nosso corpo como ele é. E viver a nossa vida, cara. A vida tá passando. Tipo, você vai ficar achando que você vai ser mais feliz com o corpo X ou Y. Mano, vai fazer exercício físico pra envelhecer bem, entendeu? Pra subir escada. Não fica fazendo exercício físico para caber num corpo fulano de tal. Mano, a maior parte dos corpos que estão aí na internet são corpos falsos, são corpos de pessoas que fazem procedimento estético, de pessoas que vivem em função desses corpos porque é o produto que elas vendem. Toma cuidado, cara. Toma muito cuidado. Esse nosso mau hábito de ficar comparando a vida dos outros com a nossa o tempo todo. Nossa, isso faz mal demais, assim. E eu falo do lugar de uma pessoa que faz isso. É um pouco hipocrisia, eu sei, mas assim, é isso, é ouvir esse episódio e fazer esse mecanismo de tentar se comparar menos, de tentar viver a sua vida mais por você, de fazer coisas, de parar de ficar na tela e vai dar uma volta, cara, vai andar, vai olhar sua vizinhança, vai encontrar um amigo, vai tomar um chá na casa da sua avó, da sua tia, de um parente, de um namorado, qualquer coisa, vai dar uma volta, vai conhecer a biblioteca da sua cidade, tira uma selfie, mas tira uma selfie lá na biblioteca, conhece o bibliotecário, pergunta por que ele fez biblioteconomia, tá ligado? Tipo, vai viver, porque ficar no seu sofá, vendo a vida dos outros, deixando a sua vida passar, entendeu? Você precisa desses momentos, você vai contar essas histórias pros seus filhos, pros seus netos, pros seus amigos. Qualquer coisa ordinária do seu dia a dia pode ser super interessante, basta você ter os olhos atentos para isso. E eu digo, eu entendo que os dias são corridos, que você está cansado e que é isso que o sistema quer que a gente faça, que a gente fique tão cansado ao ponto de consumir sem pensar. Mas é por isso que eu tô falando aqui no teu ouvido. Não cai nessa. Vai viver um pouco, luta contra isso. Você tá cansado, mas se você for andar, você não vai ficar cansado. Acredita em mim. Essa exaustão mental, ela vai ser resolvida com exercício físico, ela vai ser resolvida com caminhada, ela vai ser resolvida com natureza. Vai para um parque, se tiver algum parque perto da sua casa, porque não ter parque acessível também é um projeto. Tudo é um grande projeto para deixar a gente preso, consumindo e infeliz. Porque é muito mais fácil vender pílulas que prometem que vão curar todas as suas dores do que efetivamente curar as suas dores. Então, assim, se cuida, cara. Vamos fazer esse pacto junto, vamos tentar sair dessa inércia, vamos tentar sair dessa vida passiva e tentar ser mais donos da nossa própria sorte. Mas assim, esse finalzinho coach, ele é só porque eu achei que o episódio ficou um pouco pesado. Mas é isso, falei o que eu tinha pra falar, acho que falei melhor, provavelmente não tão melhor, com certeza alguém já falou melhor desse assunto, mas assim, espero que tenha, sei lá, servido pra te fazer companhia, pra você lavar sua louça aí, talvez pra você dar uma caminhada e ver uma grama. E é isso, espero que você curta, se quiser compartilha e, enfim, deixa um comentário, por favor, vou gostar de ler. Valeu e até a próxima. Beijinho.